Tô aqui com o Mocto, meu amigo de longa data, muitos anos que a gente se conhece. É verdade, Maurício. Você era aí da parte tecnológica, cuidava de roteador, de rede e largou tudo para trás para viver um sonho e ser terapeuta tântrico, né? E montou também a Haka Brasil. Então conta aí sobre o Haka Brasil, como é que ele começou, como é que você conheceu o Haka e como começou esse tudo aí. Tá bom. Mas se eu pudesse resumir numa ideia, assim, mais do que um sonho, foi um chamado, assim. Chamado da alma mesmo, algo que não foi bem eu que escolhi, mas que me tomou, assim, sabe? Que me trouxe para a consciência do que eu gostaria de fazer naquele momento da minha vida. Então a gente está falando aí de 21 anos trabalhando com TI de alguma forma, mas aí dando um salto no tempo, quando foi ali por 2013, 2011, me veio uma sensação, assim, sabe? Não sei onde, se na cabeça, no coração, no corpo todo, assim, uma sensação. E eu senti como eu fazendo um pedido, assim, olhando para cima. A sensação era essa, eu olhando para cima e imaginando uma outra vida. Assim, imaginando, poxa, será que eu vou fazer isso, só isso a vida inteira? Tudo bem se for para fazer, mas eu gostaria de tentar fazer outra coisa. Ser outra coisa, ser alguém diferente, ser uma nova versão. E aí levou uns 2 anos entre esse pedido, essa intenção e de fato algo que fosse uma resposta. E aí apareceu uma escola de Tantra, onde eu olhando o site fiquei por um lado curioso, por outro lado um pouco com medo, né? Que era aquele monte de gente tendo aqueles processos todos e falava-se muito de meditação, de massagens, de cursos, de vivências, de treinamento. E eu fui, mesmo com um certo medinho, eu fui lá experimentar de perto, eu confiei na galera, assim, que parecia muito experiente, muito responsável, e fui ver de perto, no interior de Minas Gerais. E aí não saí mais de lá. Né? Quer dizer, fui para aquele espaço que era de meditação, de práticas do corpo, práticas espirituais. Era um papo, assim, às vezes meio distante da minha forma de entender a vida, né? Eu era um cara muito racional, de TI. Mas aí aquilo tudo começou a fazer muito sentido quando eu comecei a sentir, no corpo mesmo, nas emoções, assim. Começava a chorar sem razão. E, cara, tá funcionando alguma coisa aqui. E aí eu comecei a ligar os pontos. Falei, será que essa é uma resposta àquilo que eu pedi 2 anos atrás, sobre fazer outra coisa, ser alguém diferente? Eu acho que eu estava certo, assim. Então comecei a experimentar, fiz treinamento, fiz curso, comecei a praticar. E lá que mudou o nome? Foi lá que teve essa mudança de Wagner para Mocto? De Wagner para Mocto. Foi lá que aconteceu, foi nesse contexto que esse novo nome veio. Mocto é um nome em sânscrito, que tem a raiz em mokshi, moksha, mukti, mukta. Tem, como o latim, em português, por latim, né, na raiz. Então, mukto significa aquele que é livre, então tem um senso de liberdade. Então veio como uma resposta de eu ser livre daquilo tudo que a vida me fez acreditar até então que eu seria, talvez pro resto da vida, um cara de TI. Não, posso ser outra coisa de verdade, assim, viver de outro jeito. Mas levou, assim, pelo menos 1 ano, sabe, Maurício? Entre essa resposta vir, eu começar a experimentar, começar a treinar, investir em curso e tal. E, de fato, um belo dia eu olhei para cima de novo e falei, cara, acho que é isso então, né? Vamos lá, vamos seguir nesse caminho. Meu chefe era o Jairo, vai que ele, de repente... Talvez ele escute. Escute, veja esse vídeo em algum momento, né? O Jairo, a quem sou muitíssimo grato, meu último chefe em informática, e me tornei terapeuta tântrico. Então esse foi o primeiro passo. E qual a relação aí do Tantra com o Haka? Você conheceu depois? A relação do Tantra e do Haka. Eu diria tudo e nada ao mesmo tempo. O tudo é que nesse desenvolvimento no Tantra, fazendo curso, treinando, comecei a atender pessoas profissionalmente todos os dias. Aí a informática já tinha ficado para trás nesse momento. Estou falando aí de 2014, 2015. E eu estava desenvolvendo esses aspectos que são da energia, do desenvolvimento do espírito, como queiram acreditar. Mas o Haka foi um chamado. Bom, eu conheci o Haka assim em 2013, 2014 teve uma competição aqui no Rio, foi um mundial, aí veio gente da Nova Zelândia, e aí eu tava lá, todo mundo da canoa, era uma competição de canoa, e aí eles fizeram o Haka lá, eu achei o máximo. Sim. O Haka é uma força que toma, né? Uma energia muito grande. Muito grande, que se expressa e eu pelo menos fico muito admirado, né? Como
pode ser uma expressão tão potente, tão verdadeira ao mesmo tempo, né? A Haka Brasil foi uma idealização, tem sido uma escola para mim mesmo, assim. Eu comecei a Haka Brasil muito mais para mim mesmo no começo. O tempo passou, já são quase 9 anos, e eu fico olhando o que eu estou fazendo com isso desde que eu comecei até aqui. No começo, desenvolvendo a mim mesmo, aspectos como timidez, eu tinha dificuldade na minha comunicação, eu percebia. Ajuda, né? Muito. E eu tinha dificuldade em gravar vídeos, olhar para a câmera e depois me ver no vídeo gravado. É difícil. Não é fácil, Não é fácil, não. E me ajudou muito a lidar com as minhas limitações e quebrar essas barreiras e ir desenvolvendo. A partir dessa perspectiva, eu comecei a partilhar o que eu estava aprendendo com quem quisesse. Portanto, na primavera de 2016, numa noite... Essa é uma história que eu conto no meu e-book, né? Foi na primavera, numa madrugada, em 2016, que veio esse chamado muito forte, que eu perdi o sono, fui para a sala, tinha uma lua cheia em São Paulo, linda. E nessa noite, na sala, nesse apartamento onde eu morava, nunca teve cortina na sala, nunca botei. Então eu sentei, deitei assim, recostei no sofá e fiquei olhando pela janela, aquela lua cheia enorme. E até ali eu já estava, como a maioria de nós, vendo vídeos dos All Blacks pela televisão e tal, e me encantando, me arrepiando. Mas naquela noite, Maurício, foi um chamado muito forte. Chegou o seu momento de sair de uma passividade, ficar só olhando para fazer ação, para entrar em ação e estudar isso. Então, foi mais forte do que eu. Eu não tive escolha. Eu tive que fazer aquilo. E estou fazendo até então. Então, eu fui desenvolvendo, eu fui treinando, pegando tudo que tinha pela internet. Sempre tive muita facilidade em estudar coisas, assim, línguas diferentes e tal. Quando foi em 2017, fui participar de um retiro só para homens, em Juquitiba, em São Paulo. Então, fui como participante. Aquele retiro, quando foi no domingo bem cedo, umas 6h30 da manhã, a gente, antes de tomar café a gente foi para um deck de madeira que tem lá do lado de um lago bonito, assim. E a gente no deck ali de manhã, num domingo, alguém apareceu com câmera profissional, botou num tripé, pegaram um flip chart, canetão, eu escrevi o Haka todinho no papel. E a gente treinou umas 2, 3 vezes e nos viramos em direção ao sol nascendo e fizemos o Haka naquele deck, nos divertindo. Sem obrigação de decorar nada, fazer perfeito. E ali aquilo quebrou a minha barreira mais ainda de não espere perfeição para poder partilhar aquilo. Então isso eu aprendi muito fazendo o Haka. Uma das coisas legais que eu aprendi com esse povo, né, fazer um peperha. Peperha, para o povo maori, é uma declaração de identidade e de pertencimento. Então, quando você faz um peperha, você diz quem você é e de onde você veio. Eu vi você falando. Aí você falou um pouco sobre você, como se fosse você contar sobre você, né? Exato. Eles contam em Maori. Em Maori. Mas aí você escreveu em português ou em inglês e foi traduzindo? Como é que você fez o seu? Existe já um dicionário Maori em inglês, né? Não existe nenhum que seja material Maori português ainda. Não vou me meter a besta de fazer um dicionário. Nossa, é muito trabalho também. Né? É uma missão que não é para mim. Mas deixa para a inteligência artificial fazer, de repente consegue. A inteligência artificial também vai conseguir fazer. Mas tem a coisa da apresentação, né? Tem na Koutou Katoa, como eles costumam se apresentar e abrir um espaço para a expressão, para falar, agradecendo. Eles começam agradecendo, na verdade. Então, no Parihi Ao, que como eu digo que eu sou do Brasil, que é Rio de Janeiro ao Onoreana, que eu pertenço ao Rio de Janeiro, que é no Brasil, Komukto Ahau, eu sou Mukto, Tena Koutou, Tena Koutou, Tena Koutou Katoa. E eles repetem o agradecimento por 3 vezes para deixar bem marcado que eles são muito gratos pela oportunidade de contar quem eles são, de onde eles vieram, a quem pertence, ao povo deles. Isso que eu falei aqui é o peperha, é uma declaração de identidade. Essa é mais resumida, que eu sei que você tem uma maior. A maior é uma declaração mais completa, que pode ficar cada vez maior e maior. Vai aumentando de tamanho. Vai aumentando a experiência, vai aumentando o seu peperha. Que faz sentido para quem é Maori. Então, eu aprendi com um deles que se você não é Maori, se você é um estrangeiro, então tem uma versão mais reduzida. Quando que eu digo, eu agradeço, digo o país, a cidade a qual eu pertenço, me apresento como pessoa e termino. E aí veio 2018, quando eu tive a oportunidade de conhecer Kane Harnett Mutu. Kane virou o meu mentor. Até então era só um cara que eu achei no Facebook, tinha uma página no Facebook, e eu vi que ele fazia workshops de Haka na Alemanha. E aí eu fui descobrir que Kane ele é Maori, legítimo, nascido em Aotearoa. Você sabe que Nova Zelândia
chama Aotearoa, né? Ah, é? Não sabia. É. Mas ele morava na Alemanha? Não, ele mora em Copenhague, na Dinamarca. Ah, tá. Há muito tempo. Ela fala alemão também na Dinamarca. Também? Denmark. É? É. Tá. E aí eu achei ele no Facebook e fiz um convite na cara de pau pra ele, assim. Pra ele vir pro Rio. Pra vir pro Brasil, né? Eu morava em São Paulo na época, 2018. E ele veio, que eu vi. E ele veio, ele aceitou, eu mandei um Messenger, né? Uma mensagem ali no Messenger pra ele na época. Me apresentei rapidamente, falei, encontrei você aqui no Facebook e quem sabe você não anima a vir para o Brasil um dia, seria um prazer ter você com a gente, ensinando um pouco da sua cultura, né? Eu estou pesquisando o assunto. E aí ele falou, o povo brasileiro tem um espírito guerreiro que me encanta, eu já estive no Brasil há muitos anos, em um outro momento da vida, adoraria voltar, então você pode contar comigo. Eu quero ir para o Brasil. Aí veio, alguns meses, um dos meus alunos, né, um colega, um amigo, o Heitor Fagundes, a quem eu seria eternamente grato também, ele um belo dia me ligou e viu o esforço que eu estava fazendo para trazer o Kenny e falou, cara, e se eu pagar as passagens do Kenny para trazer ele para o Brasil, você aceita? Porra, claro que eu aceito, cara. Falou, não tô nem preocupado com dinheiro, se voltar... Fica lá na tua casa... Se voltar esse dinheiro, voltou, se não voltar, tá tudo bem, mas eu quero ver esse cara aqui em São Paulo, né, no Brasil. E aí deu certo. E aí a gente fez então o primeiro workshop internacional de Haka em São Paulo. O Kenny liderando, ensinando a gente. Foi na casa da Remax, que é uma grande franquia de imobiliária, né, mundial. Eles emprestaram a casa também, sou grato ao Hernani, né, o Peixoto, os caras, os cabeças lá da casa, que acolheram a gente, cara. Ele fez vários trabalhos lá, sem nunca cobrar nada. A gente botou funcionários deles para fazer Haka com a gente. Tem a contrapartida, sim. Né? Pô, foi um prazer. Se tem uma das coisas que o Kenny deixou como um legado para mim, foi assim, ele me disse assim, Ahakuahe iti matou inaenei, Katsuhoki matou aterraka. E eu anotei isso para não esquecer. Então, quer dizer, apesar de sermos ainda pequenos, o Haka nos fará crescer. Então, das grandes lições que eu fui absorvendo do Kenny, né? Quer dizer, mantenha a cabeça baixa, na humildade. Nem todo mundo lá vai concordar com o que você está fazendo, mas vai fazendo o seu. Porque o que você está fazendo não é só para você e não é só para agora. Isso que eles chamam de legado. Então é para quando você não estiver mais aqui. É o que você está fazendo. É o que eu estou fazendo. Então, o meu... de maneira muito emocionada, eu falo que assim... eu não sei o que vai ser da minha vida com a Haka Brasil, onde eu vou chegar e tudo, né? Mas eu gostaria que não fosse realmente só para mim. Eu gostaria que fosse para todo mundo. Algo valioso para qualquer um que queira chegar e beber um pouco dessa fonte. Eu me tornei aos poucos, com muita humildade, um guardião disso, porque eles consideram como um tesouro. Né? A língua deles é um tesouro, o jade, o púnamo é uma pedra preciosa deles. Né? A cultura deles é algo muito valioso, algo que identifica eles como povo. Então, eu me meter a besta de estudar um assunto desse, querer ensinar para as pessoas, é ser um guardião desse tesouro. Então, que mais e mais pessoas possam se interessar em manter isso vivo, porque a gente tem muito a aprender com esses povos, uns com os outros. Mas eles têm uma jornada muito bonita, né? Já se vão 12 mil anos de história de um povo muito antigo. E se tem uma história antiga, né, dos Purakal, né, que eles falam, que são as lendas antigas deles, é a história dessa criança, há muito tempo atrás, né? Uma criança brincando lá pelas terras de Aotearoa, Nova Zelândia. Ela, num dia de sol, de calor, ela viu aquele vapor tremulando sobre a superfície da terra. E essa criança começou a imitar aquele vapor tremulando, né? Aquilo que ele observava, e com os olhos arregalados, muito atento a tudo aquilo, aprendendo sobre a vida, né? E ele voltou para correu lá, voltou para a mãe dele para poder contar o que ele tinha reparado, e imitando a natureza, fazendo assim, o olho arregalado, e falando como uma criança curiosa, desesperada, aprendendo um monte de coisa. Então, o primeiro Haka que você tem notícia é dessa criança imitando a natureza e contando para a mãe. Então, se dá para explicar a origem disso tudo, não foi propriamente o homem, só homem, não seja mulher ou adulto. Nasceu de uma criança brincando, imitando a natureza e contando para a mãe de uma forma curiosa. Então, o Haka, ele é a própria natureza se expressando, né? Porque esse vapor, nas terras da Nova Zelândia, tem muita água termal, geotérmica, né? De vulcão? Geyser, de vulcão, próprios vulcões ativos ainda. Então, o que esse povo muito antigo teve a
a sagacidade de fazer foi observar atentamente a natureza e imitá-la. Começou com a criança. E começaram a imitar e perceber que aquilo poderia ser uma ferramenta de conexão, de contar histórias uns para os outros. Tem também a questão é como se fosse folclore, né? As lendas, contar para passar de geração para geração, uma história assim, fica mais fácil de passar através de histórias. Né? Exato. Então a língua, quer dizer, o idioma, a linguagem é uma tecnologia humana. Né? Tem um alfabeto, tem letras, tem números e tem uma forma de expressar pela boca, com gestos, com as mãos, usa o corpo todo para falar. Então nisso que você reúne pessoas para poder fazer coisas em comum, desde plantar, colher, é um povo marítimo, então ir para o mar pescar, trazer o alimento para a terra. É isso, trazer ensinamentos de um povo, a faca-papa, né, da genealogia deles, dos ancestrais, é olhar para o passado para forjar um futuro melhor usando o presente, que é o momento onde a gente está. A gente vive agora, né? A gente não vive no passado nem no futuro. Não deveria. Então usar esse momento agora para olhar para o passado e forjar um futuro melhor. E eles falam também a Haka iti repounamo. Então, apesar de sermos ainda simples e pequenos na nossa realidade, somos valiosos, somos importantes. Pounamo é a pedra verde, jade, a pedra preciosa deles. Então, você tem o are, você tem rakau e você tem pounamo. Então, o are são os ossos de baleia, rakau são madeira, as árvores, né? Madeira de forma geral, e você tem pounamo, que é a pedra. Então, desses três elementos, as baleias, é bom falar, quando elas encalhavam e morriam, então eles aproveitavam para fazer segmentar o animal morto para poder guardar os ossos e fazer objetos como esse que eu ganhei de presente seu, que veio de lá. Então tem os facais. Esse é de lá, esse é de lá mesmo. Eu sei, tá amarelando porque é osso mesmo. Esse é de osso. Então tem os facairon, né? Facairon são os artesãos que esculpem em ossos, esculpem em madeira ou em pedra. Para contar histórias, né? Aqui mesmo a gente tem o rei Matau, né? Que é o anzol de Maui do desenho, que é um símbolo de abundância, de prosperidade, né? De alimento. Eu tenho também. É isso aí. E também tem o coru, né? Dentro, o espaço vazio dentro é o coru. O coru é de renovação. Renovação, que é o broto da samambaia. É o brote do samambaia, tem parecido também, né? Sim. O broto. É isso aí. Então, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas conhecerem o Haka, conhecer mais desse povo que instiga muito e contar boas histórias, sabe, Maurício? Que eu acho que o que mais me encanta nesse aprendizado, nesses estudos, é conseguir contar histórias do passado ou recontar histórias do passado ou reinterpretar essas histórias. Tem sempre um outro jeito diferente de você contar aquela mesma história. Às vezes vira até um telefone sem fio, né? Você vai recontando a história, ela de repente muda as nuances, parece uma outra coisa, mas é a mesma coisa que a gente está falando. E estar com as pessoas para a gente contar histórias novas, criar histórias juntas, como o Kane, que ficou 12 dias com a gente em São Paulo, e se hospedou na casa de uma das minhas alunas, da Mônica, que foi minha sócia. A Mônica, eu lembro. Ficou na casa dela, 12 dias, cara. Haja paciência, né? Eu me recordo de um episódio, um momento muito importante que ficou muito marcado em mim, quando eu lancei no Instagram uma oportunidade de pessoas poderem vir treinar comigo em São Paulo na época, né? A Haka Brasil nasceu em São Paulo. Hoje ela está no Rio porque eu estou aqui. Mas ela nasce nesse contexto, quando eu falo de São Paulo, é porque ela nasceu lá. E aí eu lancei uma chamada para quem quisesse vir aprender, porque eu estava precisando formar uma equipe para me acompanhar para eventos. Os eventos de convenções de venda, casamento, festa de debutante, já fiz. Eles sempre pedem uma equipe, né? Tem uma voz de liderança que ocupa essa posição e tem a equipe que responde, que faz o Haka acontecer. Essa é sempre a dinâmica. E aí eu me lembro de um caso específico, uma dessas pessoas, ela estava dentro de um quarto escuro em casa, assim, num momento muito depressivo da vida. Aquele chamado que eu lancei serviu para tirar ela desse quarto escuro. E ela foi treinar com a gente na Paulista. A gente treinava numa praça pública, assim, ao ar livre, perto da Paulista ali, perto do MASP. E ela ficou muito feliz com a oportunidade. Cara, ela aprendeu um negócio que me arrepiou todos os pelos do corpo, né? Quero aprender isso e tal. E ela, depois que ela aprendeu, dedicou, treinou, acompanhou a gente por um tempo nos eventos. E eu me recordo com muito carinho dessa história, porque se serviu para alguma coisa naquele momento, foi para tirar ela de um quarto escuro. Ela estava desmotivada na vida dela. E no caso do Kleber, por exemplo, esse eu posso citar o nome dele. O Kleber é um cara da minha equipe, sujeito também grandão, 1,90 m. E ele
foi um desses caras que ouviram um chamado, vieram treinar comigo, e ele começou a treinar em casa para... Falei, cara, você vai ter que treinar para ficar melhor, para poder me acompanhar em eventos. E ele, de tanto treinar em casa, ele tem o Adam, que é o filho dele, um garoto, né? Era menorzinho na época, e vendo o pai treinar em casa, foi pegando, foi aprendendo, ficou melhor que ele. Que legal. O Kleber que conta essa história. E aí, uma vez eles estavam na rua, num ponto de ônibus, não sei, e aí começaram a fazer haka assim, um na frente do outro. Aí ele gravou no celular o vídeo e me mandou. O que eu quero dizer com essa história é, o haka serviu como uma ferramenta para unir mais ali pai e filho. Foi. Para estarem juntos, sabe? E brincar com aquilo, se divertir. E mais que legal, né? Se divertir com o negócio. Tem uma pirâmide de aprendizado que dizem que a gente aprende mais quando a gente ensina. Isso, com certeza. Mais do que passar um negócio escrito. Mas se a minha existência nesse planeta, nesse momento da vida, eu puder contribuir para que a pessoa saia de uma situação ruim, uma situação indesejada que ela está, uma situação difícil, de tristeza, eu posso contribuir dessa maneira. Né? O meu trabalho também é nesse sentido de receber uma pessoa e ouvi-la nas suas demandas, nas suas tristezas. Né? Ô, Maurício, você sabe do poder do abraço, né? Você sabe do poder que um abraço, sem falar nada, já tem. Então, se eu puder ser um abraço, que seja, para poder receber uma pessoa e a gente sentar e ficar em silêncio, sem precisar ensinar nada de haka, já serviu para mim. Se uma pessoa me mostra, e ela não precisa me provar nada não, tá? Mas ela chega até mim, e eu vou te falar que pelo menos algumas centenas de pessoas já chegaram até mim nesses 9 anos dizendo querer aprender haka, mas se ela demonstra ter apenas uma vontade, e eu fui adquirindo essa habilidade de perceber isso muito rapidamente, eu costumo dizer que vontade é uma coisa que dá e passa. E não foi eu que inventei isso. Mas se por outro lado essa vontade, se essa pessoa demonstra que há um chamado, como que eu sinto que há em você, pela canoa, é um chamado. Sabe, é um chamado. É quando você não tem escolha. Aquilo precisa ser feito. Para mim, a Haka Brasil nasceu de algo que precisava ser feito. Não foi eu que inventei o haka. Alguns dizem assim, você que trouxe o haka para o Brasil? Eu falei, não. Até onde eu consegui pesquisar, a presença do haka já está no Brasil desde 2012, talvez antes. Aqui houve os Jogos Mundiais Indígenas em Palmas de Tocantins, em 2015. Esse ponto que eu quero trazer, Maurício, isso é importante. É quando o haka ele é um chamado da alma. Isso eu acho que serve para haka, serve para aprender um novo idioma, serve para aprender um instrumento musical, para aprender a culinária, a cozinhar em casa, por exemplo, descobrir habilidades, né, manuais ou alguma coisa, né, que você deixe alguma contribuição, que você expresse alguma arte, alguma competência ou habilidade. Então, ninguém precisa me provar nada. Já basta eu tentando me provar alguma coisa para mim mesmo. Mas se essa pessoa que me procura, dizendo querer aprender haka, se ela não mostra para ela mesma que isso é um chamado, a minha tendência é olhar e falar, então tá, vamos ver. E em geral... Aí você consegue captar, né? Em geral eu acerto, porque é só uma vontade que deu, passou e a pessoa não volta mais. Aqueles poucos que ficaram como você, então eu posso citar nominalmente aqui, que o haka chegou e ficou como chamado. Já falei aqui, o Kleber, o Ítalo, o Rod, a Mônica, a Caroline. Está conectado para o resto da vida. É para o resto da vida. Eles falam isso para mim, não sou eu que deduzi. Eles falam isso para mim. O Ítalo, ele tatuou a marca da Haka Brasil aqui, ó, no braço. Ah lá. Entendeu? É quando eu não tenho tatuagem, mas eu respeito isso, porque tem uma história, né? Se você tivesse, teria. Eu teria várias coisas tatuadas. A parte mais simples é você decorar o idioma, né? Na minha metodologia você vai ter, então, vamos lá. As histórias que você conta, porque cada haka é uma história específica. Até onde se tem catalogado, tem uns 600 tipos de haka diferentes. Quando você domina o idioma, você é capaz de escrever seu próprio haka, porque você sabe a língua, você pode escrever sua própria história. Eu estou longe disso. Mas quem sabe, né, o Tereu Mauri pode escrever um próprio haka. Mas a gente tem aí os haka que são tradicionais, né, que são viralizados, né, pela internet afora. Você vai ter o Kamatê, você vai ter o Tikatono, o Fakamata, você vai ter o... São os mais famosos. Os mais famosos, né, o Toiyamai, Timatanga, que os Maori All Black usam em campo, ter Timatanga, que é o início de tudo, né, aquilo que se inicia. E... Então, você tem na história, treinando o idioma, a capacidade de contar você próprio, recontar a história, por exemplo, do Kamatê, que é uma história de 200 anos atrás.
A história real de um guerreiro e sua esposa fugindo. Né? Uma história complexa, longa ali, de desafio, onde ele sobreviveu para proteger a própria pele para contar a própria história. E então depois da história você vai ter o gestual, você vai ter as ações, você vai colocar o seu corpo nessa dramatização da história. Porque uma coisa é eu ficar aqui paradinho contando uma história só mexendo os olhos. Outra coisa é levantar, posicionar o corpo, tremer as mãos e contar essa história com qualidade, né? E aí você tem então a história, você vai ter as ações, você tem o ritmo. Tum, 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 tum. Você tem esse ritmo que é mais ou menos 64, 66 BPM, que é mais ou menos a batida do coração. Então o haka contado nesse ritmo, com essa dramatização, com o corpo, vai adquirindo uma... vai chamando, vai convidando as pessoas para estarem juntos. Que é impressionante, Maurício. Eu chego num lugar, num palco, eu começo a bater o pé no chão sem avisar nada, sem comentar nada, sem nem combinar nada com ninguém. Eu começo a bater o pau no chão, O pessoal vai também. o pé no chão, e começo a olhar para as pessoas, elas começam a bater o pé junto comigo. Porque é instintivo, é natural, vocês querem fazer parte daquilo. Aquilo te chama para ação. E a partir desses 3 elementos, treinado bastante, exaustivamente, depois que você domina a história, está decorada, porque não dá para fazer haka olhando para um papel, né? Você vai olhar para o papel por um tempo, vai abandonar o papel, tem que decorar. Aquilo está decorado, o ritmo já está combinado, já está inerente à sua presença. Você vai para um outro estágio que é o Aruanoi, que é a consciência energética, que é quando você se apropriou daquilo, aquilo faz parte de você. É quando você sentado começa a mexer as mãos, se imaginar fazendo o haka e você se arrepia. Então, aquilo faz parte do seu corpo. O haka, Maurício, ele é uma palavra tão curtinha, né? 4 letras, haka. É a respiração quente, né? Mas na essência são 2 palavras. Ha e ka. É calor. Ha é respiração e o ka é fogo. Então é a nossa própria expressão. Nossa respiração ela é quente, a nossa temperatura é quente. E é uma representação do vulcão em erupção, que é muito quente, né? A própria Terra tem essa expressão quente. Então o haka é uma tecnologia humana que interpretou a natureza e conta histórias a partir daí e que serviu para defender território, né? Acho que o haka como uma grande ferramenta para a gente se proteger espiritualmente, proteger o nosso campo, o nosso espaço de expressão. Nosso direito de se expressar, nosso direito de liberdade de expressão de uma maneira positiva, sem fake news, sem espalhar mentiras, porque isso é errado, mas de uma maneira positiva, de uma maneira que a gente possa complementar, somar com aquilo que o colega tem, né? Eu ensino para o Maurício coisas e certamente o Maurício me ensina outras. E assim a gente vai... eu esqueci agora o Fakatalk, né? O provérbio que eles usam, mas eles usam muitas analogias de plantar e colher alimentos. Então, com o meu cesto e com o seu cesto, a gente vai em busca do alimento para distribuir para a aldeia, para o povo, né? Então, quer dizer, eu tenho uma cesta, você tem outra, a gente traz mais alimentos juntos. Então, é trabalhar em comunidade, nesse espírito, né? Isso eu acho que isso é muito importante. Totoro Fakamaua, Katina, Tina, Homie Huya, Taiki, Tororo Taita, Tita, Tikatoro, Uwe, Tikatoro, Uwe, Tikatoro Atukia, Quetama, Ikineko e Haku Fakaro Pakia. Heikia hatohiki, heikia hatohiki, ia ha ha, eta mate wongana, eta mate maro, o ina hokia, teko heote wongana, etore hana.